Olá, tudo bem? Meu nome é Ruth da Silva Lima, sou professora de Educação Física, estou cursando mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Estou na turma 6, que iniciou nesse ano de 2025, lá no Instituto Federal, campus Caucaia, aqui no Ceará. Nós estamos encerrando a disciplina D1, que são sobre as problemáticas da educação física escolar, e a disciplina pediu para encerramento um mapa conceitual. E esse mapa conceitual eu vou tentar apresentar aqui para vocês nesse momento, mas antes eu queria falar sobre os temas que nós trabalhamos durante as 7 semanas dessa disciplina. Na primeira semana, nós trabalhamos sobre abandono do trabalho docente. Na segunda semana, nós falamos sobre relação entre teoria e prática. Na terceira semana, falamos sobre os aspectos legais da educação física escolar. Na quarta semana, nós falamos sobre indisciplina e afastamento dos estudantes. Na quinta semana, sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Na sexta semana, sobre as questões de gênero na educação física escolar. E, por último, na sétima semana, falamos sobre os temas geradores. Todo esse trabalho realizado durante as 7 semanas, através da leitura de artigos e debate com os colegas, tanto através dos fóruns como nas aulas presenciais, gerou, o resultado final, que foi o mapa conceitual, tá? Estou apresentando aqui agora na tela para vocês o mapa conceitual, onde eu separei, assim, 6 perspectivas que achei mais relevante dentro de tudo que foi trabalhado na nossa disciplina. O tema central, como eu já mencionei, é sobre as problemáticas da educação física escolar. E eu vou iniciar mencionando sobre as transformações que ocorreram na área. Então, a educação física escolar iniciou com práticas tradicionais, ali entre os anos 70, na década de 70 a 90, com essas práticas tradicionais, onde valorizavam a questão do esporte, pelo esporte, de uma forma bem rígida, em torno de regras e partes práticas. E a partir da década de 80 surgiu o movimento renovador da educação física no Brasil, onde vieram novas demandas curriculares, e essa transformação, essa inovação veio contribuir para atuações diversificadas dos professores, né? Onde nós podemos ter uma visão diferente daquela visão da tradicional da educação física na escola. No segundo momento, eu quero falar sobre as atuações docentes. E durante a divisão dos conteúdos, né, foi importante refletir sobre esse processo de atuação dos profissionais na educação física, tá? Então, por atuação docente, foi feita essas 3 divisões. A primeira delas eu acabei de mencionar, sobre a questão das práticas tradicionais, onde o professor de educação física tinha práticas bastante esportivizadas, onde fazia referência constante pelo saber fazer. Então, o saber fazer, o saber realizar o movimento, o conhecimento sobre as regras da modalidade. E quais eram as modalidades que predominavam? A gente chama do quarteto fantástico. O que era o quarteto fantástico? O esporte futsal, vôlei, basquete, handball. Então, normalmente eram essas as modalidades que eram utilizadas durante as aulas de educação física, e simplesmente com o intuito de aprender a saber fazer o movimento. No segundo momento, a gente vai falar aqui sobre o abandono do trabalho docente, né? Então, as atuações docentes, elas vieram a ter essas mudanças, né? Essa perspectiva diferente de um professor para o outro, e tem relatos de professores que realizavam o abandono do trabalho docente numa questão de desinvestimento pedagógico. Por que desinvestimento pedagógico?
porque não existia o cuidado no planejamento das atividades, não existia o preparo na separação dos materiais para a atividade e predominava durante as aulas o que a gente chama de rola-bola, que era apenas os alunos em quadra, sem nenhum tipo de intervenção pedagógica, sem nenhum tipo de intervenção do professor de educação física, onde eles mesmos escolhiam as atividades que iriam realizar e os materiais que iriam realizar, sem nenhum tipo de interação com o professor. Então, a gente chama esse momento de abandono do trabalho docente de desinvestimento pedagógico, não é? Onde a educação física ficou bastante conhecida pelo apenas entregar a bola. Isso contribuiu também para uma questão de uma cultura escolar onde visualiza a educação física como uma disciplina inferior às demais, onde visualiza a educação física como uma disciplina que não contribui para o contexto de aprendizagem do aluno na escola. E precisamos né, passar por um processo de renovação a partir da década de 80, com muito investimento em torno de reflexões sobre as nossas práticas, para chegarmos num contexto hoje de práticas inovadoras, onde a gente prioriza para que os alunos possam saber sobre o fazer. E não apenas dentro das práticas tradicionais saber fazer. Então, saber sobre o fazer é muito importante, onde a gente tem a divisão ali entre aulas práticas e aulas teóricas, onde os alunos podem refletir sobre a diversidade de conteúdos que a educação física trabalha dentro da cultura corporal do movimento. Então, o saber sobre o fazer vem trazendo aí uma renovação para o contexto da educação física escolar, contribuindo de forma muito generosa para que a educação física venha crescendo na visão de todos os componentes da escola, né? Mas ainda assim eu menciono a questão da invisibilidade do conhecimento, porque apesar desse movimento de renovação, a educação física ainda tem um desconhecimento de conteúdo por parte da gestão da escola, por parte dos colegas de profissão, que veem o professor de educação física ainda como alguém que vai substituir quando alguém faltar, que vai poder sair do seu planejamento, porque acredita-se que não planeja, né? É aquele professor que não precisa participar das atividades extras. Enfim, é aquele professor que pode ser retirado das funções que os demais executam por acreditar que é um conteúdo inferior. Então, ainda existe esse pensamento em alguns locais e a educação física ainda passa de forma invisível por algumas estruturas, mas muito ainda por uma cultura escolar que ainda não foi modificada, né? Mas ainda bem que os relatos dos colegas também de que essa visão está sendo modificada, de que quanto mais o trabalho dentro dessa prática inovadora vem sendo efetuado, mais assim a visibilidade da nossa disciplina para os colegas que compõem a educação, a escola como um todo, vem sendo modificado. Mas mesmo assim ainda foi mencionado porque é algo real, né? Ainda acontece. Em relação agora, vamos para as condições de trabalho. As condições de trabalho foi um tópico mencionado, né, uma perspectiva mencionada, porque ela contribui, né, são situações que podem, assim, interferir nas ações pedagógicas, como também impactam diretamente na qualidade da aula do professor e também na qualidade de vida do professor. Então, quando a gente pensa que o professor tem condições de trabalho no qual a infraestrutura física não é adequada,
quando a gente pensa que o professor encontra-se com materiais didáticos inadequados, ou que por muitas vezes nem tem esse material e precisa investir do próprio dinheiro para estar comprando o material que vai utilizar em aula, tá? Assim, a gente visualiza que a condição de trabalho não está sendo adequada para que as ações sejam executadas da maneira correta. Então, outro ponto impactante, assim, para a atividade do professor é a quantidade de alunos em sala de aula. Dependendo da quantidade de alunos, o trabalho fica comprometido, porque o professor deixa de ter aquela visão individual para o aluno e passa a ter que ter uma visão mais do todo. Então, a quantidade de alunos em sala de aula impacta diretamente na atuação do professor. Outra questão também importante sobre as condições de trabalho é o tempo para planejar. O tempo para planejar precisa ser um tempo de qualidade. Existe as horas de planejamento, mas por muitas vezes, por talvez acreditar que o trabalho do professor é invisível, né? Não conseguir perceber a importância desse planejamento, o professor é convidado para substituir alguém que faltou, é retirado para outra atividade da escola durante o planejamento. E assim, às vezes a escola não tem nem o material, nem internet, nem recursos suficientes para que o professor tenha qualidade durante o planejamento. E em muitos locais, talvez nem mesmo uma sala reservada para estar planejando. Então, o tempo para planejamento precisa ser respeitado, precisa ser de qualidade e não pode ser substituído. Outro ponto importante das condições de trabalho foi a questão das formações continuadas. Foi muito comentado e mencionado pelos colegas a importância de ter formações de maior qualidade. Então, formações existem, porém, não com profissionais da nossa área, por muitas vezes, são substituídos por profissionais de outras áreas, como também com temas que não são tão relevantes para a nossa prática. Então, formação por formação também não é interessante. Precisam ser formações continuadas realmente direcionadas para a nossa atuação dentro de sala de aula regular, tá? Outro ponto importante também é a questão da remuneração salarial. Como é importante para a qualidade de vida do professor, boas condições financeiras, né, para a sua atuação, e são pontos assim relevantes para estar mencionando na questão das condições de trabalho, tá? Vamos passar agora para o ponto afastamento e indisciplina dos alunos, tá? Uma das questões relacionadas ao afastamento e indisciplina dos alunos é a repetição de conteúdos. Durante todos os debates foi mencionada a importância de ter um currículo padronizado. E o que a gente percebe é que por esse currículo não ser hoje, né, fixo, pode haver repetição de conteúdos pelos professores. E essa repetição de conteúdos é fator de afastamento e de disciplina, porque causa um desinteresse dos alunos pela disciplina. Outro ponto importante para esse afastamento são as aulas no contraturno, onde a gente observa que por diversos motivos aquele aluno vai deixar de vir em outro horário que seja contrário ao da grade curricular. Então, pode ser por questão financeira, porque fica inviável o deslocamento 2 vezes para a mesma escola no mesmo dia. Pode ser por desinteresse mesmo da disciplina. Enfim, o que a gente observa é que quando as aulas são no contraturno, o número de alunos diminui consideravelmente. E aqui na nossa região, né, na questão tanto Estado quanto Prefeitura, as aulas acontecem dentro da grade curricular, no mesmo turno onde que os alunos já estudam. Então, eles têm uma menor quantidade de evasão quando as aulas são dentro da grade. Outro ponto importante é a questão do insucesso na experimentação da disciplina. E por insucesso, eu pensei em duas questões, como a questão do aluno ter tido alguma experiência anterior negativa. Então, a partir do momento que ele tem uma memória negativa de algum movimento que ele tentou realizar, algum jogo que ele tentou brincar, e
por algum motivo causou constrangimento, ele não quis mais executar, então isso dificulta, né, traz essa questão do insucesso na experimentação da disciplina. Pode vir a ser traumatizante para algum aluno, né? E outro ponto é a questão do respeito, né, da confiança. Então, quando o ambiente é propício para a aprendizagem, o processo de aprendizagem envolve erro e acerto. Então, precisa haver uma questão de uma confiança na qual o aluno possa se entregar para o movimento e saber que não vai ter retaliações caso ele venha a errar. Então, esse ambiente saudável é muito influenciável pelo professor e pode ser direcionado por ele para que esse insucesso, essa indisciplina, esse afastamento não venham a acontecer por isso. Outro ponto que a gente mencionou foi a falta de inclusão. Então, a inclusão de pessoas com deficiência e transtornos na escola é muito relevante e é importante que o professor de educação física pense em formas de incluir e também adeque as suas aulas para o público-alvo, que são os alunos com deficiência e transtornos. Então, o que a gente ainda observa são aulas de educação física na qual os alunos com deficiência e transtorno não participam. Então, a gente coloca esse ponto aqui para que deixe de ser processo de afastamento a falta de inclusão, porque os alunos precisam estar participantes, né, e atuantes dentro das aulas de educação física por toda a importância na questão do conhecimento corporal e da interação com os colegas dentro do processo. Outro ponto é a falta de equidade entre meninos e meninas, onde ainda percebemos as distinções que são feitas entre brincadeira de meninos e brincadeira de meninas. Então, são questões como essa que fazem com que alguns alunos se afastem das atividades. Então, a gente precisa contornar essas divisões e, por mais que a gente observe hoje que as turmas elas são mistas, não existem turmas separadas, no decorrer da atividade pode acontecer que os próprios alunos se dividam. Então, é muito importante o direcionamento do professor para que isso não aconteça. E, por último, a valorização dos alunos mais habilidosos. Durante todo o tempo de práticas tradicionais, foi muito valorizado os alunos que conseguiam saber fazer, né? Que executavam as atividades e os movimentos repetitivos do esporte. Mas hoje, dentro de uma prática inovadora, nós precisamos desconsiderar esses pontos e trazer para dentro de um contexto onde todos possam ser incluídos, todos possam participar e todos possam se sentir pertencentes a essa disciplina que faz parte do processo escolar, que contribui tanto para o conhecimento corporal, para uma gama de conhecimentos dentro de uma cultura corporal de movimento que faz a diferença dentro do processo escolar. Então, eu vim trazer esse mapa conceitual para a gente hoje debater sobre essas questões que foram tão relevantes durante o processo de aprendizagem dessa disciplina D1. E assim, eu espero ter sido clara, né, na hora de comentar sobre essas diferenças e essas questões relevantes dentro das problemáticas da educação física escolar. Obrigada a todos e eu vou finalizando aqui o meu vídeo.